melhora, e a gente está conversando com Deus. E aí, então, a gente pede, puxa lá do fundo da alma, do coração, esse sentimento de amor e pede aos bons espíritos que nos auxiliem durante todo o transcorrer do nosso estudo, da nossa reunião de hoje, para que a gente possa assimilar o máximo da lição que vai ser apresentada aqui, que não será só pelo Dilon, mas terá aí uma plena de espíritos amigos que o acompanharão. Que Deus e Jesus nos abençoe e que seja feita a vontade de Deus. Amém. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje nós vamos ir no capítulo 16 do Missionários da Luz, hoje 15 de março de 2025, cujo título é Psicofonia. Até estava comentando com o Orlando que no original está incorporação, né? Antigamente a gente usava mais o termo incorporação, hoje usa os dois termos, né? Mas psicofonia mais recente. Na semana passada nós vimos o capítulo 15, que foi aquela situação, né? O título até é Fracasso, que foi aquela situação... Primeiro... Vou dar uma pausazinha aqui para mim atender uma pessoa ali fora, viu? Ok. Então, na semana passada nós vimos o fracasso, né, que é o título do capítulo 15, que foi uma tentativa de reencarnação que não deu certo. Aconteceu o aborto por conta de descuidos, né, ações desequilibrantes, desajustadas da mãezinha, que não conseguiu levar a termo a gestação dela, e a criança desencarnou, né, antes mesmo de nascer, no ventre materno. Nós tivemos antes, né, nos 3 capítulos anteriores, uma descrição de uma reencarnação exitosa, que é a do Segismundo, né, com todas as explicações das dificuldades, de convencimento de um e outro, para se aceitarem e tudo mais. E nessa nós tivemos, então, essa tentativa de reencarnação que não deu certo, né, por conta dos desajustes que aconteceram. E hoje nós estamos vamos ver, aliás, a psicofonia, né, que é a continuação do livro, capítulo 16. Nós já vimos alguma coisa sobre preparação, né, de reuniões mediúnicas, na psicografia mesmo, teve um capítulo todo voltado para isso. E hoje nós estamos nesse capítulo da psicofonia, né? Nós sabemos que o André Luiz, ele está trabalhando lá, né, nas atividades, responsabilidades que ele recebeu no nosso lar. Então, ele está atuando. E em alguns momentos que ele consegue de folga, ele vai para essas investigações. Ele é uma pessoa curiosa, foi um cientista aqui na Terra, um médico, e ele tem esse olhar, né, de pesquisa, e compartilha conosco nos livros, né? É um repórter do além, poderíamos dizer assim. Então aqui diz assim, né, que ele em virtude das obrigações assumidas, não podia acompanhar de forma assídua essas questões, mas ele, sempre que possível, ele estava acompanhando. Houve uma solicitação para o Alexandre para a comunicação do irmão Dionísio Fernandes. Ele estava recolhido, estava numa organização de socorro, lá no plano espiritual. Então a gente já deduz que ele assim não estava assim tão bem. Mas eles estavam pedindo, né, que ele se comunicasse, que a família estava inconsolável, queria notícias do além, notícias dele, e então acharam conveniente que ele pudesse ser oportunizado a ele, né, e a família, essa comunicação, para que trouxesse notícias dele. Então foram pedir para o Alexandre para que permitisse e contribuísse nessa questão
da comunicação do Dionísio. E daí então ela falou, ó, nós pedimos a sua autorização, né, para trazê-lo. E a nossa irmã Otávia, que é uma das médiuns, né, do grupo, inclusive o Dionísio era espírita, e a família dele era espírita, ele frequentava uma casa espírita. Então a irmã Otávia era uma médium, e ela então, eles estavam até sugerindo que ela poderia ser a médium que viria trazer a mensagem. Aí o Alexandre pensou alguns momentos e falou, olha, por mim tudo bem, eu não tenho nenhuma objeção no que você está sugerindo, né, meu caro Euclides. Euclides é a pessoa que estava solicitando a ele, o espírito também já elevado, né, na questão que estava trabalhando ali. Só que daí ele falou, entretanto, né, sempre tem um entretanto, que é os questionamentos que o Alexandre vai colocar aqui. Entretanto, não vejo inconveniente, mas eu acho que não vai ter um aproveitamento integral, né, do feito, né, por conta do nosso grupo de cooperadores encarnados. Veja bem, a estrutura espiritual, todo aquele aparato espiritual, a preparação para aquela comunicação, não teria problema. Agora, a comunicação o Alexandre estava antevendo dificuldades por conta da equipe aqui da Terra, a equipe encarnada, né, que talvez não funcionasse tão bem. Aí ele disse aqui, ó, sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. O que isso está nos dizendo, né? Eles são pessoas estudiosas, pessoas que estão sempre atentas, né, para evitar fraudes e embuste e tudo mais, mas falta neles o sentimento de compreensão. Então, talvez, né, esse grupo, pela frase aqui construída, seja um grupo de cientificistas, né, aquela pessoa que se coloca muito na racionalidade, muito na ciência, e esquece da parte do amor, do acolhimento, do sentimento, da compreensão. Então, esse grupo espírita era daqueles grupos estudiosos que estavam sempre atentos, né, alerta. Será que essa comunicação é verdadeira? Será que não é? Então, eles eram daquele grupo assim que colocava muitas dúvidas nas comunicações. E o Dionísio, esse espírito comunicante, fazia parte daquele grupo, e ele desencarnou, estava no plano espiritual. Agora era a vez dele se comunicar. Então eles diziam que eles colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Ela envolve a parte física, mas também envolve a parte do sentimento, principalmente a parte do sentimento, das emoções. A gente sempre que está estudando que tudo tem a ver com a vontade, com a capacidade do espírito querer se comunicar e da capacidade de nós querermos receber aquela comunicação também, né? Então, envolve muitas coisas aí nesse campo da área do sentimento, do pensamento. E ele disse, além disso, o Dionísio faz pouco tempo que está conosco aqui, né? Então ele ainda não está bem preparado para sair do asilo, ele está no falar o asilo, né, que é o local onde ele estava, sair do asilo que o acolheu neste plano para ir para a comunicação no plano físico. Então o Alexandre colocou isso aí. E adicionemos esses fatores. Olha os fatores que o Alexandre colocou. Intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva. Então a família do Dionísio, que estava querendo receber a comunicação, não era tão harmoniosa assim, né? E ela então não era tão ligada à questão assim da fé, do sentimento de envolvimento. Aqui ele não fala quem em especial, né? Mas fala a família como um todo. Certamente a mãe, né, e os filhos, ali, a esposa e os filhos, né? A diferença de vibrações da nova esfera que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente. Então ele está num novo caminho, numa nova dimensão
E nessa dimensão ele ainda não se adaptou plenamente. Então ele está com o pé lá, outro cá. A gente já viu muito falar sobre isso, né? As pessoas desencarnam e nos primeiros momentos ela tem muita dificuldade, às vezes, de adaptação, né? Então ela fica preocupada com os acontecimentos aqui da Terra, fica envolvida ainda com os sentimentos. Será que resolveram aquela questão? Será que não resolveram? Como é que você está? Como é que está a minha família? Como é que está isso e aquilo? Então eles têm ainda essa ligação muito forte com o plano físico. Demora um tempo para eles se adaptar e se desligar dessas questões aqui, que por às vezes dezenas de anos eles estavam envolvidos. Então demora às vezes algum tempo, e esse tempo é mais ou menos longo dependendo do espírito. Tem espírito que rapidão ele já se conscientiza e está de acordo, e tem espírito que demora até séculos, fica séculos se ajustando. Então a diferença de vibração. A profunda emoção dele com essa aproximação talvez prematura. Então ele ainda está sob forte emoção, ele está sensível, porque ele desencarnou, aquele saudosismo da família, né? Aquela situação que dele, as preocupações que ainda envolve ele, a enfermidade de repente que ele passou para chegar ao plano espiritual, tudo isso ainda não foi vencido. A instabilidade natural do aparelhamento mediúnico, e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então, está dizendo que a médium, ela tinha instabilidade. Instabilidade a gente vai ver mais à frente, mas a questão emocional, né? A questão de alguns desafios que ela enfrenta e que talvez ela tenha dificuldade, e isso pode causar também problemas na comunicação. Aí Euclides ouviu, mas ainda assim ele insistiu com Alexandre, falou: olha, eu sei, a sua palavra é ponderada, né? Você está falando com muita razão, e com a amizade, né, que nos une, mas eu até concordo que vai ser difícil a gente alcançar, né? Nós não alcançaremos o objetivo desejado. Quer dizer, eles tinham um objetivo, né, de comunicação, de Dionísio, para confortar a família e os companheiros, né, de trabalho da casa espírita ali, que conviveram com o Dionísio, mas ele sabia que o objetivo não seria atingido. Mas ele pedia ali, né, que a solicitação dele fosse ouvida, que ele estava realmente querendo que essa comunicação pudesse acontecer. Aí ele até argumentou, né? Mesmo que isso aí seja só uma simples afeição de simples experiência. E aí ele colocou para a defesa que lá naquela casa espírita existiam muitos irmãos que eles se sentiam devedores dele, né? Que auxiliavam eles. Quer dizer, o trabalho da casa espírita, claro que ela leva, quando faz os trabalhos, seja qual for o trabalho mediúnico, de palestra, ele tem uma contribuição para o plano espiritual, né? Aqueles espíritos que vão ali, o trabalho de desobsessão. Então, os desencarnados, né? Os mentores, os trabalhadores da equipe do plano desencarnados, eles eram agradecidos àqueles irmãos, àquela equipe ali daquela casa espírita. E ele sentia devedores dele. Veja que bacana isso, né? Na verdade, é nós que devemos muito para o plano espiritual, que o tempo todo está aqui de babá nossa, né? Para evitar que a gente faça muita besteira, nos auxiliando. E a oportunidade de trabalho na casa espírita é uma coisa assim que a gente, né, deveria entender como oportunidades, né, para a gente poder avançar mais, né, no caminho evolutivo, e a gente eles veem isso como uma coisa assim, né, que são devedores nossos, né, do nosso trabalho. Na verdade é o contrário, né? A gente é que tem esse débito do plano espiritual, né, que eles, como a gente recebe as informações, o tempo todo eles estão
auxiliando-nos, né, nas nossas dificuldades aqui. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário não, sobre o que nós estamos vendo até agora? Como é que... Alguém tem alguma... É interessante a gente analisar o seguinte, que os grupos mediúnicos, segundo a federação, os livros que nos orientam, não deve ser assim numeroso, né? Ter 10, 12, somente nos trabalhos práticos, né? Porque tem o trabalho de educação mediúnica, já não, você está ali aprendendo. Mas o trabalho prático, não, você já vai trabalhar por alguém, né? Então, eu recomendo que não tenha muitos elementos. Aí, por exemplo, 5 médios, 4, 5 médios é suficiente para um trabalho mediúnico, não precisa aquela quantidade, porque exige um certo preparo nosso. Não digamos assim, 100%, porque a gente não vai se tornar anjo de uma hora para outra, né? Mas aquelas coisas mais grosseiras a gente tem que eliminar de nós, se a gente quiser que o trabalho produza efeito. Então é isso que o companheiro aí está falando, né, na mensagem. Está explicando que há uma necessidade que... Uma vez eu falava, a minha tia, né, que era veterana, a dona Gendir, dos trabalhos mediúnicos, ela falou para mim participar de um trabalho. Eu falei, tia, eu não sei se eu estou bem para participar. Orlando, você é espírita? Eu falei, sou. O espírita tem que estar preparado 24 horas por dia. Você nunca sabe a hora que você vai ser chamado para a tarefa. Então é decepcionante, por exemplo, uma sala mediúnica, né? Eu estava conversando com o Dilon aqui antes de entrar. Ela é preparada assim minuciosamente, desde as primeiras horas do dia. Digamos assim, o trabalho vai ser à noite. Desde as primeiras horas do dia, já está preparando o local onde vai receber as pessoas, os espíritos enfermos, locais onde vai estar sendo energizado para poder atender eles, aparelhagem. Existe até, segundo um livro que eu li, né, não sei se é exagero, mas existe até engenheiros, como é que fala, mecânicos, não, engenheiros que mexem com aparelhagens. Técnicos ou profissionais da tecnologia. Isso, da tecnologia, porque de repente você fala assim, lá do além. Você fala para o espírito assim, olha esse quadro que estão mostrando aí para você, olha. E aí então esse quadro é reproduzido por aquela tecnologia que foi implantada durante o dia. Então a sala ela fica assim minuciosamente preparada para receber aqueles médios e para receber os doentes, os enfermos e os mentores espirituais que virão auxiliar, né? E aí chega lá, tá certo que a gente, ao rever um irmão, a gente abraça, aquela alegria, conversa, né? Bate papo, mas na sala mediúnica não é aconselhável, porque é como se a gente estivesse desrespeitando. Por exemplo, você entra numa UTI lá, falando alto, dando risada, é muito complicado. Então, a sala ali é como se fosse uma UTI, ela é muito bem preparada. Então, para esse mister, sempre é recomendável que você tenha ali uma antessala. As pessoas vão chegando ali, aí se abraça, conversa, porque ali não vai ser a sala de trabalho. A sala de trabalho é completamente diferente. Ela é muito bem preparada. E esse preparo, os trabalhadores têm que ter pelo menos o mínimo. Aí você vem com o coração muitas vezes cheio de ódio, de ressentimento, não é? Tristeza, angústia, preocupação. Então, uma das coisas fundamentais é você não ter preocupação no trabalho. Você veio ali para ajudar. Então, como é que você pode estar preocupado com alguma coisa lá fora? Então, você tem que procurar, assim, fazer o mínimo possível. Daquele momento, você isolar seus problemas. Eu, nos meus trabalhos mediúnicos, eu sempre crio, assim, uma
uma paisagem, eu gosto muito de cachoeira, né? Sinta como se estivesse numa cachoeira, recebendo aquela energia, aquela fumaça gostosa, oxigenada, né? E se carregando de energia para você vir aqui no trabalho. Então a gente se desprende um pouco do trabalho e vai para um lugar desse, para a gente esquecer das preocupações pelo menos uma hora, porque elas existem, não tem dúvida. Você saiu dali, portão afora, você já vai lembrar de uma conta que você tem que pagar, um exame que você tem que fazer, não é? Então é preocupante mesmo. Só que na hora do trabalho, se você se propôs a trabalhar, você tem que procurar isolar no máximo essa situação para você conseguir resultado do doente que você está trabalhando. O foco, quem que é? O doente. Lógico que você vai receber muitas benesses ali, mas o foco principal é o doente que você vai trabalhar. Você está oferecendo suas energias, você está oferecendo seu amor, você está oferecendo seu preparo. O trabalho mediúnico ele é muito sério demais. Muito bem. Essa preparação é importante, né? A gente saber que existe essa necessidade, né? Aqui André Luiz dá umas pinceladas nessa questão também, né? O Orlando ele esclareceu até um pouco mais, né? Essa questão da gente no dia, pelo menos no dia, né, do trabalho, a gente tem uma preparação maior para ir lá naquela casa com mais leve, né? E a espiritualidade está ali atenta, né? Ajudando. Então, continuando a nossa situação aqui, o Alexandre falou, então tá, nós vamos, pode contar com o Dionísio que eu vou trazer ele, né? Pro dia, para a próxima reunião, ele vai estar presente e ele vai poder, então, se comunicar, atender o seu apelo. O Cris ficou agradecido e faça a promessa para a noite de amanhã, né? Disse, né? E é sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Essa frase que ele usou aqui para o Euclides, né? Então ele ia fazer aquela concessão, né? Ia trazer o Dionísio com muita alegria, né? E o Dionísio ia ficar muito grato também, né? Pela oportunidade. Então ele ia fazer de bom grado. Embora ele tinha colocado aquelas questões todas, mas isso não diminuía o prazer que ele sentia em servir, né, o amigo ali, trazendo o Dionísio para aquela comunicação. Então, o Alexandre falou que as medidas, né, seriam as mesmas já usadas na psicografia, que foi esclarecido nos capítulos anteriores, né, que até o Orlando bem falou aí, né, com as preparações, né, que tem que ter, que a gente precisa estar sempre atento, né, tanto nós encarnados, e é claro que a espiritualidade também está atento a isso. E aí ele falou sobre as questões morais e tudo mais, né, para ele. Aí, então o Alexandre se dirigiu então, ao Dionísio, né, procurou o Dionísio e falou, olha, lembra do nosso grupo de estudos espiritualista? Então o Dionísio era um grupo de estudo que o Dionísio participava. Ele falou, não, como não, que saudade, né? Uma conversa lá e tal. Ele falou, então, vou conduzir para você para que fale não somente a eles, mas também para os familiares seus, né? Então nós vamos oportunizar amanhã para que você possa dar essa comunicação. E o Dionísio ficou muito feliz, né? Chorando até de contentamento pela oportunidade de se comunicar aqui com a família e com os amigos, né, de estudo. Aí, só que Alexandre daí falou, ouça porém, aí ele falou de forma assim, serena, porém enérgico, é indispensável que você medite sobre o acontecimento, lembre-se, você vai utilizar um aparelho, né, neuromuscular, né, que ele vai utilizar o corpo de um médium que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia que vai servir de médico, vai servir de intermediária.
No entanto, você não deve desconhecer, ele era estudante, né, do Espiritismo, as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências dos nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Veja bem que ele falou aqui, olha, dificuldades que o espírito tem de falar, olha, eu sou eu mesmo, eu sou o Dionísio. Convencer as pessoas que às vezes, muitas vezes estão sempre com o pé atrás, achando, não, essa comunicação é uma fraude, é isso, é aquilo. Então, a dificuldade do médium que tem para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes. Então, às vezes, o médium ele não consegue passar a informação tal e qual o espírito quer passar, ou de forma que as pessoas que estão ali assistindo querem receber, né? Às vezes a pessoa espera grandes revelações, né, numa reunião, característica essa ou aquela, né? Eles exigem, né? Os irmãos coloca aqui, ó, diante das exigências dos nossos irmãos encarnados. Então, os nossos irmãos encarnados, às vezes, são muito exigentes, né, nessa questão da comunicação. Aí o Dionísio falou assim, meio assim envergonhado, né, desapontado, diz aqui, ó. Então ele estava meio envergonhado, por quê? Porque ele participou daquele grupo. E ele também agiu dessa forma quando vinham as comunicações. Estou agora no mundo da verdade, não devo faltar a ela. Então, ele se conscientizou que ele estava agora do outro lado, né, no outro plano. Eu recordo que muitas vezes as comunicações, mesmo através da Otávia, eu sempre tive muitas prevenções, e algumas vezes eu vacilei acreditando vítima de mistificações. Muitas vezes eu falei, não, está mistificando, né? Está fingindo, está fazendo teatro. E Alexandre, então, calmo, observou, pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar, né? Parece aqui uma coisinha assim, né, de causa e efeito, né? Mas é natural, né? Agora chegou a vez dele experimentar aquilo que ele praticou quando estava encarnado. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a agora duvidem de seu esforço. Então, para o Dionísio ser compreensível, se eles falavam assim, não, pensar, né, ou falar alguma coisa assim, esse não é o Dionísio, é uma fraude, é mistificação, perdoe, né, compreenda, né, que são encarnados, são pessoas que ainda estão no campo do estudo, né, de ignorâncias e tal, né, não, desculpe a fraqueza. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem. Então, diante da insistência do Euclides, né, nós vamos oportunizar para que você fale, mas a gente já sabe que vamos ter dificuldade nesse campo, porque o grupo lá, o grupo de estudo que vai receber você, a qual você fazia parte, eles trabalham nessa situação de muita prevenção, né, contra, né? Sempre se coloca, será que é verdadeiro, será que não é, e coloca dúvidas. Então isso é possível que aconteça. Então aí então vem a questão aqui, né, de como que eles iam fazer, né? Então, primeiro, algumas horas de antecedência, você vai ficar na casa de Otávia, né? Para você, na residência da Otávia, para você já ir se afinizando com ela, né? E se equilibrando na questão vibratória, para à noite, né, ter a comunicação. O André Luiz estava bem interessado no caso, e aí eles fizeram, né? Alexandre criou até a moradia da Otávia, e Euclides na véspera já estava lá, né, aguardando, a equipe já estava trabalhando nisso, né? E aí deixou ele lá, né? Então, todavia, entre 18 e 19 horas estarei aqui de regresso. Então, veja bem, a reunião ia começar às 20. O Alexandre ia chegar entre 18 e 19 horas. Agora a equipe já estava lá desde o começo, né? Na casa de Otávio, preparando o ambiente, auxiliando ela para que ela pudesse ser
ser uma boa médium. Então, eles chegaram lá, então, falou que ela tinha um local, né, dentro da casa, que ela, no momento que antecedia a reunião mediúnica, ela se colocava naquele local para fazer as orações, né, para se preparar para aquela reunião. Então, veja como é que é, né, que funciona. Isso que o Orlando falou, que tem que se preparar antes, é bom que se prepare antes. Então, a Otávia, ela fazia na própria casa, tinha um cantinho lá, que era o cantinho dela fazer as orações e tal, e se preparar para a reunião. É claro que a maioria das pessoas que estão falando aqui diz que tem muito contato com a natureza e tal, o próprio Orlando está lá em Douradina, né? E se for em contato com a natureza, melhor ainda, né? Para a gente fazer esse momento de meditação, de reflexão, né? De oração, para se preparar para a reunião mediúnica. Então eles foram naquele humilde aposento, nesta parte da casa, né? Onde ela costumava fazer as orações ali para preparar para trabalho mediúnico. Observou a casa, né? A casa assim, bastante harmoniosa, tudo limpinho, né? Tudo bem organizado, né? A casa da Otávia era uma casa muito, muito bacana. Então ela era uma pessoa assim, bem dedicada a essas questões. Ela era uma excelente colaboradora, só que agora vem a questão, né? Ela é excelente colaboradora nos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Então, a Otávia, ela tinha um desafio pela frente, né, que ela enfrentava nessa encarnação, que era o esposo, né, um homem ignorante e quase cruel. Veja que a médium, né, ela não tinha a vidinha dela muito fácil, né, para poder desenvolver a atividade. Ela queria fazer, ela era médium abnegada, dedicada, mas ainda assim ela tinha dificuldades nessa área por conta do marido que se opunha a essa questão. Enquanto o companheiro brutal, olha o termo que ele usa, né, companheiro brutal, está ausente nas horas do ganha-pão, né, que ele é o provedor da casa. Lembramos que é de 1940, 41, né, esse livro, né? Então algumas situações eram a mulher era sempre dona de casa e o homem era o provedor da casa. Naquela época a mulher não trabalhava fora, raramente. E nas horas do enquanto ele estava fora, a casa era tranquila, era feliz, né? Não tinha entidades perturbadoras, porque ela era médium, né? Então ela sentia a presença de espíritos perturbadores da sombra. Mas nesse momento que ele não estava lá, disse que a coisa era muito tranquila. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra a este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim desse lar. Então ele era um canteiro espinhoso lá no lar. Ele que levava entidades trevosas, entidades da sombra ali para casa, né? Eu achei interessante essa questão, né? Porque nós já estudamos numa anterior, acho que foi naquele capítulo da psicografia, em que acontecia uma situação assim. O marido ia no centro espírita e era médium e queria que acontecesse comunicação de psicografia e não estava acontecendo, tinha dificuldade, e daí a gente via por que acontecia, né? Que ele tinha um monte de dificuldades em áreas sexuais e tudo mais, né? A hora que ele chegava em casa, a coisa mudava, porque a mulher era uma pessoa que tinha um equilíbrio, uma vibração boa, e as entidades não entravam para dentro da casa por conta da mulher. Já esse caso aqui, as entidades entram, né? Ele leva as entidades para dentro da casa. Talvez por conta do desafio mesmo, né, que a médium deva enfrentar aqui, ó, provas necessárias à redenção dela. Então ela não conseguia impedir a entrada desses espíritos, né, de zonas mais baixas.
E daí até o André Luiz falou, mas ele não se identifica, né? Ele não percebe que a esposa tem uma missão e ele mesmo deveria contribuir. Ele falou, não, ele, ele, ele não é novo para a compreensão elevada, contudo é teimoso nos erros que lhe são próprios. Ele até que poderia compreender, mas ele é teimoso, deve ter orgulho, né? Vaidade, arrogância, aquela pessoa ditatorial, né? Dentro do lar, né? Antigamente o provedor ele tinha muitos poderes, né? O homem é o dono da casa e tal, aquela coisa toda. Então talvez por conta disso, né? Ele tinha essa visão mais machista e em casa ele era uma pessoa, um pequeno ditador ali, né? Permite que então ele diz que ele só permite que a Otávia vá ao centro espírita por conta da influência dos parentes da própria Otávia ou dele mesmo, né, que influencia ele para que ela possa ir. Mas se for por ele, ela não iria. Então a tarefa de Otávia não era muito fácil. A Otávia é dócil para os espíritos do bem, né? O esposo já é obediente aos espíritos cultivadores do mal. Então os dois ali estão em estágios diferentes, né? E isso criava muitas dificuldades de ação para a Otávia. E aí eles chegaram na casa do Otávio e perceberam que é o abatimento, né, da médium, né, tudo. E aí então eles souberam, né, que a situação dela piorou, né, no campo psíquico, porque justamente naquele dia, o dia do trabalho mediúnico, o Leonardo amanheceu, parece pior do que os outros dias. Hoje mais nervoso do que de costume, diz aqui, né? Embebedou-se, olha, ele usava então dos alcoólicos, um pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhes tormentos físicos. Então ele chegou até a agressão física. Eu não sei bem que a agressão física que foi, né? Que aqui fala em tormentos físicos, deve ter dado algum empurrão nela, uma coisa assim que está narrando aqui. Então ela estava abatida e com razão, né? Ela estava sob efeito daquele dia que não foi fácil para ela. E esse choque nervoso que ela sofreu devido à ação do marido, ela deu um choque nervoso, atingiu o fígado e ela estava então naquele momento sobre forte perturbação gastrointestinal, diz aqui, né? Então o aparelho digestivo dela, né, estava comprometido naquele momento por conta daquilo ali. A alimentação dela foi muito deficiente, né? Então ela se alimentou muito mal durante o dia e não pôde manter aquela harmonia tão desejável para que ela pudesse ser uma médium bem eficiente no trabalho. Então eles trouxeram, então aqueles espíritos ali foram ali para buscar corrigir aquela questão física dela, né? Então eles trouxeram alguma cooperação magnética, alguns enfermeiros espirituais, para que ela não fosse tomada por aquela questão física, né? E fosse acamada até. E daí impedisse ela de ir para o trabalho. Então eles estavam ali trabalhando magneticamente para corrigir aquilo ali, né? Para prestar a ela um certo socorro para que ela pudesse ter condições de ir para o trabalho mediúnico. A gente precisa, em qualquer espaço que a gente estiver, a gente construir, buscar essa paz, né? Nós podemos estar num ambiente totalmente turbulento, podemos estar numa guerra e estar em paz dentro da gente. Então é uma construção, né? E os próprios, ele está dizendo, nós mesmos, desencarnados, estamos sempre em luta para conquistar essa paz, né? A paz que o Cristo nos ensinou. E os médios, eles são criaturas humanas, e as vicissitudes do dia a dia, eles causam nele desequilíbrio. Quer dizer, a Otávia, ela foi atingida pelo aquele descontrole do marido, e isso influenciou ela, né?
Se fosse um espírito assim muito acima, talvez pudesse até criar barreiras energéticas, né, no emocional dela, para que isso não atingisse. Mas ela é um ser humano, como todos nós, né? Então, essas atividades, essas questões acabam desequilibrando, trazendo desajustes, né? Nós não somos assim também? Não desajustamos? Nós De não novo, ficamos... Oi, diga. eu me lembrei daquela historinha do Chico, né, do cachorro. Ah, sim. O Chico é um missionário, ele nem casou, porque realmente os É grandes difícil. missionários no caso, né? Você viu o caso de Jesus, o caso do Chico, o Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, nenhum deles casaram, que é para poder não ter essa dificuldade. Mas mesmo assim surge. O Chico, ele é magoado com o negócio do cachorro, né? A mulher que deu veneno para o cachorro, ele criou uma mancha escura dentro do peito, ao ponto de Emmanuel chegar a falar para ele: olha, eu acho que se você não mudar, não vou trocar de médium, não vou poder continuar trabalhando com você. Então, é interessante isso aí. Ele, mesmo ele, né, guardou uma mágoazinha dentro de si. Imagine nós, né? Então, diante de toda essa situação, né, o André Luiz falou, mas então não seria melhor a gente substituir, né, a Otávia, né, colocar um outro médium? Ela tá sob efeito de muitos ataques, né? Não seria um caso de substituta? Ela está quase cambaleante. Aí ele falou, Euclides, né, e o Alexandre falou, aí todos os serviços exigem preparo, existe treinamento, né? E não poderemos trazer alguém que faça às vezes da Otávia de uma hora para outra, assim, em cima da hora. Não dá para fazer isso, né? A gente não sou. Aí então o André Luiz foi mais longe ainda. Falou, mas não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Né? Então por que Deus coloca tanta carga nessa mulher, justamente ela, que a gente precisa tanto do trabalho dela, né? Né? Não seria o caso dela ser mais feliz? E daí sim ela poderia se doar completamente, com muita. Por que, né? Colocou essa pessoa na vida dela, a situação tão difícil, todos esses desafios para ela, né? Porque não facilita a vidinha dela para que ela possa desempenhar melhor o trabalho dela? Esse é o André Luiz perguntando. Então, Euclides falou, quem sabe? A mediunidade ativa é missionária e não é compatível com o bem-estar. Quer dizer, pode ser, né? Pode ser que tenha médios que tenham essa qualidade de vida, né? Não tem esses desafios, né? Pode gozar de um relativo conforto material, né? Para poder ter o seu trabalho. Entretanto, aí vem o entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região do serviço comum que lhes é próprio. O que é isso? Então, quando a gente tem muita facilidade, a gente esquece do trabalho. A gente vai dedicar daquela coisa do nosso dia a dia mesmo. Vou cumprir com as minhas obrigações no lar, no meu trabalho profissional, tirar minhas fériasinhas de todo ano e esqueço da parte espiritual. Então, entretanto, né, diz, quando a gente é muito favorecido com essa tranquilidade natural da existência física, a gente se mantém no serviço comum, se torna um comum, igual a maioria de nós aqui, né? Não vai para o esforço, né? Para renunciação, que ele coloca até aqui no finalzinho, aqui, no campo divino da renunciação. A gente tem dificuldade. Então, essas dificuldades, esses desafios, eles nos motivam a procurar. Porque não nos enganemos. A gente às vezes vai no centro para procurar socorro mesmo, né? A coisa em casa lá tá difícil, tá encrencado, então eu vou vir aqui. Aí alguém fala, trabalhe, né? Mas o que eu posso fazer? Você é médico? Então trabalhe na mediunidade, né? Então a gente às vezes não vai lá muito desinteressado assim, né? Em servir a espiritualidade e tudo mais. A gente vai interessado mesmo em conquistar esse equilíbrio. E quando a gente está já nesse equilíbrio, já não procura nada. Fala, tá bom,
deixa a vida vir me levar, né? Vida leva eu, como diz a música, e não faz aquilo que deveria fazer. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu acho que 9 minutos. Né? Acho que eu me empolguei aqui, a gente não andou muito não. Nós vamos ter que continuar esse capítulo na próxima reunião, não vamos terminar hoje. Mas eu Passa sei rápido muitas... demais o tempo. Passa rápido demais o Pois tempo. é. E hoje ainda aqui, eu não sei se vocês devem estar ouvindo, né? Um ruído de fundo. Alguém está com a máquina bem aqui ao lado ligada. Mas daí na semana... Normal. Aí eu estou falando meio alto, bem perto do computador aqui, para tentar tirar esse ruído de fundo. Então a luta intensiva, porém dilata as aspirações íntimas. Veja bem, né? Então as dificuldades, elas fazem eclodir em nós essas questões, né? Que a gente precisa se renovar, precisa se transformar, precisa servir mais, né? Então a luta nos leva a esse caminho muitas vezes, né? O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Veja bem, né? Sofrimento, ele cria asas, né? Quando a gente tem dificuldades, a gente se mexe mais, se movimenta mais para buscar esses trabalhos nessa área, né, de ajuda ao próximo. Então, as missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Então, se a pessoa ter boa vontade, ela pode ajudar. Seja ela aquelas que têm muito desafio, seja elas que têm uma vida tranquila. Então, a vontade é nossa, né? É nós que devemos buscar esse caminho para poder auxiliar cada vez mais nesse campo. E muitos de nós só vai mesmo nos empurrão, né? Às vezes essa coisa está muito fácil e a gente se acomoda. Então a dona Otávia, ela estava nessa situação. Então ela foi para o quarto íntimo dela lá, né? Depois de aprontar o jantar e tudo mais, ela foi lá para coletar energia, né? Então ela fazia oração dela, né? Pedindo a Jesus para o cumprimento de sua tarefa, né? Fazia aquelas preces então preparatórias, se concentrava na oração. E nesse momento que a espiritualidade também estava agindo ali para promover, né, a recuperação física dela, daquelas enfermidades que ela estava sentindo por conta dos desajustes que ela passou naquele dia, né? Então ela meditou, né, na promessa dos amigos espirituais, na comunicação do Dionísio, né, que viria, porque o Dionísio ficou acompanhando ela. Então houve uma troca ali de energias, de informação. Naquele dia, ela pensava, por que será? Às vezes a pessoa fica pensando, por que será que eu estou pensando tanto no fulano que desencarnou? E ela estava pensando o tempo todo, quer dizer, eles estavam trocando informações ali, né? Eles estavam se comunicando durante todo o dia, então ela estava sendo preparada para aquele momento, né? E nesse momento, então, ela estava de novo, né, ligado a ele através da oração. Então ela está tentando tirar aquelas barreiras, né, que se formou durante o dia, e ali então o laço entre o espírito que ia se comunicar e ela se tornou até mais forte. Aí então, naquele momento, o Alexandre, o Euclides, falou pro Dionísio, né, conversar com ela, né, mentalmente ali, para que ela se ficasse mais ligada ainda, né, organizando o ambiente para que se tornasse mais favorável para que naquela noite a comunicação ela ocorresse com mais eficiência, né? E Dionísio então começou a falar das suas necessidades espirituais, comentou das esperanças dele. Claro que ela não ouvia palavras, né? Mas ela sentia aquela vibração dela mesma, né? Muito bem, vamos parar por aqui, senão o nosso Google vai nos tirar do ar. Na próxima a gente continua. Vamos então fazer a nossa oração final de encerramento. Se alguém quisesse fazer, a Shirley ou o Cristiano, senão
Parei eu, né? Cordando fez no começo. Alguém quer fazer, não? Eu passo para você, Edilene. Então tá. Eu também. Vamos lá. Então vamos manter, né, nossa mente nessa vibração gostosa dessa manhã de sábado. Agradecer a Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão a Jesus, nosso mestre, a espiritualidade amiga que esteve ao nosso lado nesses momentos. Que essas orientações que recebemos nessa manhã possam produzir frutos, né? Que nós possamos cada dia mais nos colocar a serviço do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais a gente entenda a importância que tem de nos dedicarmos a entesourar tesouros no céu. A família, né? O exemplo da Otávia aqui, a paciência dela, a tolerância, a resignação, a questão do nosso comportamento no campo profissional, no campo espiritual lá dentro da casa espírita, que esse comportamento espiritual esteja presente em nós em todos os momentos da nossa vida. Que a sua paz, o seu amor, Senhor, permaneça entre nós. Assim seja. Graças a Deus. Graças Gratidão a a Deus. todas e a todos. Eu quero agradecer por esse grupo, viu? Esse sábado é muito abençoado. Eu também acho, eu Gratidão gosto mesmo. muito do estudo. É Aprendo mesmo. Eu muito. também, nossa, eu fico caladinha porque eu sou mais caladinha, mas